Olá, fera! Para entender muito bem esse efeito que ele apresenta aí, que é conhecido como experiência de Tyndall, a gente precisa desenhar o diagrama de fase da água. Tá aqui ele, ó, sólido, líquido, gasoso. O que é que acontece aqui, ó? Nós temos esse arame que vai ter esses pezinhos aqui para fazer pressão e a gente vai analisar o que acontece aqui embaixo desse arame, ó, a parte em que a pressão vai ser exercida pelo arame. Então nós temos aqui o gelo, que é a água na fase sólida, e quando o arame pressionar aqui embaixo dessa superfície do gelo, aqui embaixo do arame que nós temos gelo, vai haver um aumento de pressão. O arame vai pressionar o gelo. Então, ó, pressão está aqui no eixo Y, nós temos o gelo, que é a fase sólida, e vai haver um aumento de pressão. Havendo um aumento de pressão, aqui embaixo do gelo vai acabar derretendo, somente aqui embaixo, fazendo com que o arame passe. Quando o arame passar, a pressão se restabelece para a pressão do ambiente, então volta a ficar gelo. Por isso o arame vai pressionando, fundindo a água embaixo dele. Quando ele passa para baixo, se estabelece a pressão anterior e ele volta a ficar sólido. Portanto, o arame passa aí todinho, permanecendo ainda o bloco de gelo intacto. E ele quer saber a explicação para esse fenômeno. Na letra A, ele diz o seguinte, ó: a pressão exercida pelo arame sobre o gelo abaixa o ponto de fusão. Vamos analisar aqui, ó. Vou apagar esse desenhozinho que eu fiz e eu quero analisar o efeito da pressão sobre a temperatura de fusão. Fusão é a passagem do sólido para o líquido, tá bom? Passagem do sólido para o líquido. Então, tá notando que quando a gente aumenta a pressão, a gente caminha para o lado de cá, ó. A curva tá assim, ó. Então, se nós temos uma certa pressão, olha só, se nós temos uma certa pressão, nós temos uma certa temperatura de fusão. Se nós aumentarmos a pressão, a temperatura de fusão vai baixar. Percebeu isso? Ó? Aumentando a pressão, a temperatura fica menor, diminui. Essa parte da curva aqui ela é decrescente. Então ele diz assim, ó, na letra A, a pressão exercida pelo arame, que vai ser maior do que a anterior, abaixa o ponto de fusão. Ó. Aumentou a pressão, abaixa a temperatura de fusão. A letra A está correta e a gente só consegue enxergar isso desenhando o diagrama de fase, beleza? A gente tem que desenhar, ó. O aumento de pressão vai diminuir a temperatura de fusão. Ele diz isso na letra A e a letra A é a correta. Vamos ler as outras alternativas. Na letra B ele diz o seguinte, ó: o gelo já cortado pelo arame, devido à baixa temperatura, se solidifica novamente. Não tem nada a ver. Ele não vai solidificar novamente por conta da baixa temperatura, e sim por conta do efeito da pressão que o arame exerce sobre o gelo. Letra C. A pressão exercida pelo arame sobre o gelo aumenta o ponto de fusão. Não aumenta. Ó. A pressão diminui o ponto de fusão. O aumento da pressão diminui o ponto de fusão aqui na curva de fusão do diagrama de fase da água. Letra D. O arame, estando naturalmente mais aquecido, funde o gelo. Este calor, uma vez perdido para a atmosfera, deixa a barra novamente sólida. Essa explicação aí não tem nada a ver. O próprio arame ele entra em equilíbrio térmico com o gelo rapidamente e não está numa temperatura maior, como ele diz aí, mais aquecido. Letra E. Há uma ligeira flexão da barra e as duas partes, já cortadas pelo arame, são comprimidas uma contra a outra, soldando-se. Não, essa também explicação não tem absolutamente nada a ver com o fenômeno. Um forte abraço e até a próxima.